Meu nome é João Belo, aprendiz de educador popular, Curitiba, Paraná. Olha, minhas lembranças como aluno, eu morava no bairro do Portão, ia para a escola cantando e voltava cantando. Vizinhança toda me chamava de Beco e eu morava num beco. Então eu era o Beco do beco. Eles sabiam o horário do almoço e o horário da saída por causa da minha cantoria no beco. Até que um belo dia eu cheguei na escola e eu lembro até hoje do nome da professora, a professora Noêmia, falou: "Cala a matraca, João!" E eu parei de cantar. Fui voltar a cantar somente aos 45 anos de idade. Gosto de contar essa historinha para mostrar o que efeito de uma palavra pode fazer com uma criança. Eu ainda me recuperei. Tem gente que parou de cantar o resto da vida. Os meus caminhos, eles foram bem inversos. Eu já criança, quando chegava, por exemplo, um circo no meu bairro, eu era o primeiro a ajudar a montar o circo, né? E quando o circo estava para ir embora, a minha mãe tinha que me prender dentro de casa, porque eu queria junto viajar. Então eu gosto de contar essa historinha, porque bem depois, lá aos 45 anos, eu fui resgatar essa história que eu tinha dentro de mim e hoje eu tenho praticamente um cirquinho dentro de casa, né? O malabares, a música, são as coisas que existem dentro do circo. E por que é importante falar sobre isso? Porque as crianças trazem dentro de si bem cedo aquilo que elas gostam, aquilo que elas amam. E às vezes nós como adultos, nós às vezes até como educadores, ao não observar bem isso, a gente acaba castrando esses sonhos, pisoteando em cima desses ideais. E tem muita gente que não se recupera, que acaba vivendo uma vida fazendo aquilo que não gosta, né? Eu digo que a função do educador, do professor, muito hoje é observar quais são os desejos do seu educando, quais são as carências, quais são os medos. Hoje a informação você tem muito fácil. Então eu diria que o professor educador hoje ele tem que ter essa sensibilidade, tem que ter esse olhar humano, né? Eu sou muito contra essa coisa do professor profissional, aqui eu sou um profissional, né? Como se tudo passasse pelo racional. Eu acho que a educação ela tem que ter um equilíbrio, razão e emoção, para que haja realmente um aprendizado e esse aprendizado fique dentro de você. Eu casei muito cedo, com 21 anos, tenho 5 filhos e não foi fácil. Dos 21 até os 34 anos, eu trabalhava naquilo que não gostava, dava um duro danado, trabalhei como bancário, como despachante de trânsito, como vendedor de automóvel, mas aquilo nada me preenchia, nada me preenchia. Um belo dia eu digo, nem que morra de fome, eu vou fazer aquilo que me preenche, aquilo que me completa. E aí fui trabalhar com uma associação comunitária no bairro do Bacaxiri. E eu percebi que naquela comunidade faltava muita coisa. Faltava creche, tinham 650 crianças em idade de creche, não tinha creche no bairro. No rio que passava por dentro do bairro era totalmente poluído, esgoto total. E eu digo, eu vou trabalhar com a comunidade. Comecei a chamar essas pessoas. Recém tinha sido promulgada a Constituição de 1988, que trazia uma série de direitos, né? E eu dizia, mas será que essas leis são para valer? Como é que a gente vai fazer isso sair do papel e transformar em realidade? Isso foram 10 anos, até que eu tive um sonho. E nesse sonho eu disse que eu tinha que escrever um livro e levar as mensagens desse livro, veja só, para toda a América Latina. E é interessante que esse sonho, ele não fugia de todas aquelas lutas que eu vivenciei. Esse sonho, ele trazia a poesia, a música, a história, de todas essas lutas sociais, mas com um formato diferente.
em vez de eu ir lá e radicalmente questionar todas as coisas, eu comecei a questionar através da poesia, através da música, através da arte, né? E aí eu mandei fazer, chutei tudo que eu estava fazendo e mandei fazer 3.000 livros. Aí com 3.000 livros na mão, eu fui para a praia que eu tinha sonhado e digo, alguma coisa vai acontecer, né? De repente passava uma Kombi. É a Kombi do sonho que está passando. Eu digo, opa! Peguei um monte de livro, coloquei embaixo do braço e saí. É o homem do sonho que está passando. Não é sonho de nata, nem de goiabada, nem de doce de leite. É sonho de paz, é sonho de amor, é sonho de esperança, é sonho de harmonia. É 3 por um sorriso e 10 se houver alegria. Pode ser contando história, pode ser declamando poesia. Não precisa ter medo não, Dona Maria. Poesia não contagia. O máximo defeito colateral é muito amor e alegria. E se virar epidemia, se virar pandemia, aí sim ele vai ficar bom. A gente vai construir um mundo novo com muito amor no coração. E as pessoas, quando me viam na rua, estalavam o olho e diziam, o cara é louco. E aí eu olhava pro sujeito assim na rua e dizia, se tu pensa que eu sou louco, para e pensa um pouco. Quem é que fica em casa trancado de braço cruzado, assistindo na TV seu irmão morrer de fome na enchente ou assassinado? E depois diz, eu não tenho nada com isso, tá assim desde que eu existo. Eu acho que é natural, eu sou normal. Gente, eu acho que tá tudo virado, viu? Uns preferem lutar pelo amor, outros ficar de braços cruzados, acovardados. Falava isso e ia embora. Segundo dia, o mesmo cara que tinha me chamado de louco, me chamava para fazer poesia. O fato de você ter mais idade, ter mais experiência e carregar mais conhecimento, não te coloca e não te faz um ser superior ao seu educando, né? Porque todo ser humano ele tem um tesouro dentro de si, uma riqueza incalculável, que são as possibilidades que a gente ganha ao nascer. E a necessidade desse professor ter esse olhar sensível que eu chamo nas minhas palestras de olhar da poesia. O que é exercitar esse olhar da poesia? É ver esse outro lado que normalmente não está aparente, né? Exercitar um outro ângulo, vislumbrar aquele ser humano que está sob tua responsabilidade através de outras. Por exemplo, né? Eu digo que tudo fala, até o silêncio fala, né? Você chega a uma criança perfumadinha, bonitinha, vestidinha, Maria Chiquinha, e é recebida pela inspetora da escola com um grande abraço. Em seguida vem a criancinha, menininha também, com chinelinho de dedo, o narizinho escorrendo, e passa pelo mesmo portão, e passa pela mesma inspetora ou professora, e não recebe aquele abraço. Ela não fez nada. Será que ela não fez nada? Será que ela não falou muito ao não fazer nada? Qual é o efeito que isso tem dentro de uma criança? São 2 educadores pedagogos que eu trabalho. Celestin Freinet era um francês que ele criou a aula passeio e ele trabalha em cima de 4 eixos. O primeiro deles é a cooperação, segundo, afetividade, terceiro, comunicação e o quarto, o registro, a documentação daquilo que você faz com os teus educandos, entendeu? Então, o Freinet, até um indicativo para todo educador pesquisar esse grande educador francês, que ele te traz uma bagagem muito grande. E outro educador é o nosso brasileiro, Paulo Freire, né? Lido e relido em todo em todo o mundo, né? Com mais de 150 obras publicadas. E aí eles dizem assim, mas tem que ler tudo de Paulo Freire. Eu digo, olha, meu amigo, não precisa ler nada. Pega uma frase e coloca em prática na tua vida, que está de bom tamanho. Ele dizia assim, é fundamental diminuir a distância entre aquilo que você fala e aquilo que você faz, de tal forma que num determinado momento a tua fala seja a sua prática. Hoje nós temos uma crise de coerência. As pessoas falam uma coisa e fazem outra. E as nossas crianças, os nossos jovens, eles fazem uma leitura do professor, do educador, muito maior do que ele pode imaginar. O teu aluninho,
que eu não costumo dizer aluno, porque aluno predispõe que você não tem luz, eu chamo de educando, ele conhece o professor mais do que ele se conhece. E aí a necessidade de ter prática e ação, né? E teoria andando junto, senão as coisas não funcionam. Eles fazem questão de te desenhar, eles fazem questão de escrever o sonho de mundo que eles gostariam de ter, eles assumem compromissos em relação ao sonho de mundo que foi provocado através da poesia, da música, da contação de história, da reflexão, entendeu? E é muito positivo, muito positivo. Tem algumas jovens que eu tenho encontrado, que eu conheci com 8, 10, 12 anos na escola e que hoje são profissionais, estão atuando na área do meio ambiente, estão atuando na área jurídica, que estão atuando junto a movimentos sociais, que estão atuando na imprensa, que eu sempre trago comigo essa coisa da comunicação, que eu acho que é fundamental, o jurídico, que é fundamental, né? Então eu digo assim para você, a arte, muitos artistas, né? João, tal, hoje eu estou enveredando para o lado da poesia, olha, eu estou na música. Então é bem positivo isso, entendeu? É bem, o resultado dessa semeadura de sonhos, ela é bem bacana. Eu acho que o grande desafio é esse olhar para o teu educando, para o outro como ser humano, não como máquina, não como uma pessoa que precisa ser formada para o mercado, mas que tem que ser formada para o mundo, tá? Ser formada como ser humano e não como uma máquina de produzir lucros, de produzir dividendos, né? O grande tesouro nosso não é esse. Essa juventude que está aí, ela está vindo com um olhar diferente. E nós vamos precisar entender isso. Vamos precisar cada vez mais sair do nosso mundinho, descer do pedestal, olhar olho no olho, né? Sentir que é possível construir um mundo mais feliz, mais justo, com mais igualdade, com mais fraternidade. Educação é o caminho. E educador popular. Eu falo de educador popular porque é necessário sair fora da caixotinha que vem pronta e acabada. Eu diria que o educador, um professor hoje, ele é um condutor, ele é um deslumbrador de horizontes, né? Ele é um fomentador, ele é um semeador de desejos. Porque é muito fácil você buscar informação. Essa juventude que está aí, você jogou a semente, eles vão atrás e pegam aquilo ali. Agora, você como educador, como professor, você tem que ajudar a montar toda essa... para abrir horizontes, para você ir construir as coisas. Mas o caminho, eu não tenho dúvida, é a educação. Era uma vez uma princesinha que beijou um sapo e virou ranzinha. Mas era uma vez uma princesinha que beijou um sapo e virou ranzinha. Era uma vez uma bruxa formosa, um príncipe mau e um pirata honrado. Mas era uma vez uma bruxa formosa, um príncipe mau e um pirata honrado. Mas era uma vez um lobo bonzinho que foi devorado pelos carneirinhos.
Mas era uma vez um lobo bonzinho que foi devorado pelos carneirinhos. Todas essas coisas da cabeça pros pés, quando eu sonhava o mundo ao revés. Todas essas coisas da cabeça pros pés, quando eu sonhava o mundo ao revés. Todas essas coisas da cabeça pros pés, quando eu sonhava o mundo ao revés.